Fala pessoal do curso de programador, Retorno CNC, tudo certo? Vamos então hoje continuar nossos estudos, vamos prosseguindo, finalizando quase a nossa primeira parte do nosso curso, né? Hoje nós vamos para a 10ª aula, vamos para o conteúdo G74 e G75 internos. Vamos ver entre a 10ª aula e a 11ª aula, nós vamos estar vendo esses dois assuntos. Como nós retirar excesso de material internos. Nós já vimos nas aulas anteriores como é que nós retiramos esse excesso de material no G74 e G75 externos. Agora, na sequência dessas duas aulas aqui, nós vamos estar vendo como é que a gente retira esse excesso de material, porém interno. A particularidade do interno é que nós precisamos de um pré-furo, tá bom? Mas vamos lá. Agora, no decorrer dessa aula, essas duas aulas, vai ficar bem claro como é que funciona essa estratégia de retirar no G74 de torneamento e G75 de faceamento, tá bom? Vamos estudar. Então tá, pessoal. Depois da nossa fala inicial, vamos falar novamente que hoje nós vamos ver a questão de retirar excesso de material internamente, tá? São ciclos de torneamento e ciclos de faceamento, porém são escavados internos. É o mesmo ciclo de torneamento externo, a mesma composição, os mesmos endereços, tanto no comando MAC9, tanto no comando FANUC, como o G75, que é o ciclo de faceamento. Esses serão os nossos conteúdos de hoje, tá certo? Então, temos ali o ciclo de torneamento interno, que é o G74. Só recapitulando, no comando FANUC, os endereços são X é o diâmetro final do escavado interno, do diâmetro interno, desse excesso que vamos tirar de material, né? O Z é o comprimento final desse escavado interno aí, né? O P é o incremento por passada, é quanto que vamos tirar de material, né, por passada. O Q é o incremento total de corte, lembra que o Z é a profundidade final do canal, mais aquele posicionamento inicial em Z. O R é o recuo para que não haja desgaste da ferramenta, e F é o avanço, tá bom? Só relembrando, então, o Q. Vamos pegar, por exemplo, aqui, acompanha o mouse. A profundidade final desse escavado interno aqui será 30 milímetros. Vamos pegar, por exemplo, uma aproximação de 2 milímetros. Vamos falar que nós aproximamos a nossa ferramenta em 2 milímetros. Se a profundidade é 30 milímetros e a nossa aproximação é de 2 milímetros em C, nós devemos somar. Então, é os 30, tá ali, ó. É os 30 mais 2 igual a 32. Porém, como é um incremento, lembrando que o incremento em FANUC nós devemos multiplicar por 1000. Então, irá dar 32.000. Tá bom? E o P é o nosso incremento por passada. Por exemplo, se for tirar 1,5 milímetro, você deve multiplicar por 1000. Irá ficar 1.500. Como no exemplo aqui, o P é 2,5 milímetros, irá ficar 2.500. Certo? Então, essas são as considerações do G74, relembrando lá do externo. Porém, pessoal, muito importante que eu vou falar agora aqui, muito importante, todo o trabalho interno, para que a ferramenta consiga entrar, observe o mouse ali, nós primeiramente devemos fazer um pré-furo, para que a ferramenta, olha onde eu estou passando o mouse ali ela corta aquela região ali, ó. Porém, tem essa parte aqui da ferramenta, para que não haja colisão, primeiramente nós devemos fazer um pré-furo e sabermos qual o diâmetro desse pré-furo, para que, da onde eu estou tocando com o mouse, dali até o corpo da ferramenta ali, ó, ela consiga entrar. Se esse corpo da ferramenta ali, ó, daqui da ponta do inserto até o corpo da ferramenta estiver, por exemplo, 15 milímetros, nós devemos fazer um pré-furo, no mínimo, de 16 milímetros, para que a ferramenta esteja 1 milímetro de folga, para que dê o primeiro passe
até o fundo desse escavado, tá bom? Então, ó, o importante é lembrar que para a retirada de excesso de material interno, independente do ciclo, devemos fazer um pré-furo, tá bom? Então, e sabermos qual o diâmetro. E esse diâmetro deve ser, no mínimo, 1 milímetro de folga entre a ponta do inserto até o corpo da ferramenta ali, tá bom? Agora nós vamos colocar em prática esse aprendizado aqui, certo? Então, aqui, ó, para entender melhor, ó. Então, a ponta do inserto até o corpo da ferramenta aqui, ó, nós devemos fazer esse pré-furo que nós estamos enxergando ali, ó. Observem ali, ó. Eu estou passando o mouse aqui, certo? Então, falou em escavado interno, você fala em pré-furo, certo, pessoal? Vamos pôr em prática, então? Vamos ver o nosso primeiro exemplo? Vamos, então, retirar esse escavado interno aqui, ó, vamos fazer com 60 milímetros esse diâmetro e a profundidade de 30 milímetros, o diâmetro de 60 milímetros e a profundidade de 30 milímetros. Vamos considerar fechado, maciço esse material aqui, tá bom? Então, T3 será a broca de diâmetro de 16, observem, ó, devemos sempre levar em conta qual o diâmetro, 16 milímetros, por exemplo. E a T7 vai ser para nós desbastarmos esse diâmetro aqui, tá bom? Para a Fanuc, vamos considerar, vamos tirar 2 milímetros por passada, irá dar 2.000, e o Q ficará 32.000, porque nós temos a profundidade de 30 milímetros, e nós padronizamos a nossa aproximação em 2 milímetros. Então, 30 mais 2, 32 vezes 1.000, 32.000. Tá bom? Vamos ver o exercício? Vamos lá. Então, primeiramente, a nossa broca do pré-furo, né? Pré-furo aqui, ó, acompanha o mouse que irá fazer ali, ó, esse pré-furo aqui, ó. Lembrando que isso aqui está fechado. Antes de vir a ferramenta para tirar o excesso interno, nós iremos fazer um pré-furo. Vamos lá. Ó, 1.000, G20, G40, G90, G95. N3T303 é a ferramenta, a broca para fazer o pré-furo. Não tem broca de centro, porque geralmente quem faz isso aqui é uma broca reta, de ponta reta, tipo Matemax ou broca canhão, dependente de qual empresa que você trabalha. Eu já vi falar nessas brocas, eles têm esses dois nomes. O nome mais técnico é as brocas Temax, mas também conhecida como broca canhão, tá bom? G54, G0, X6 é 150, T00, nossa posição de segurança. G96 é 180, G92 S1500, M3, G0, X0, Z5, M8. Então, estamos com a nossa broca pronta agora para a execução do ciclo de furação, que é o ciclo pica-pau. G74, R2, G74Z-30, profundidade final do escavado ali, né? Q, 3.000 e F0.15. G0, X100, Z150, T00, M9. Então, agora nós estamos com o nosso pré-furo pronto, tá bom? Fizemos nosso pré-furo, agora sim vamos chamar a ferramenta que irá retirar esse excesso de material aqui. Ferramenta 7, N7T707, G54, posição de segurança, G0, X100, Z150, T00, G96, S180, G92 ou G50, S1500, M3. G0, X16. Fiz questão de colocar em evidência ali, ó, colocar em vermelho, X16, broca diâmetro de 16. Então, esse posicionamento aqui, ó, deve estar ligado a esse diâmetro aqui, tá bom? Z2, M8. Então, estamos posicionados com a ponta da nossa ferramenta aqui, ó, bem aqui onde está o mouse ali, por exemplo, ali, ó, tá? Então, G0, X16, Z2. O diâmetro é o mesmo diâmetro do pré-furo, e ligamos a refrigeração. Agora, vamos retirar o excesso de material. G74, diâmetro, qual é o diâmetro do nosso escavado interno? X66. Qual é a profundidade? Z-30. Quanto que vamos tirar por passado? 2 milímetros. Então, P, 2.000. O que é o total de corte? Quanto é que tem o
o nosso Z inicial mais o Z final, a soma dos dois vai dar 2 mais 30, 32. Como é um incremento, nós estamos falando em FANUC, você deve multiplicar por 1.000. Então, 32.000. R2 é o recuo e F 0,15. Tá bom? Depois de retirar desse excesso, vamos afastar a nossa ferramenta G0, X100, Z150, T00, M9. Tá bom? E M30. Então, finalizamos o nosso programa. Tá bom? Dúvidas? Pause, reveja essa explicação para que não haja dúvida. Pessoal, vamos pôr em prática o que aprendemos? É um exercício, é um desenho, exatamente um projeto, exatamente igual ao exercício exemplo. Agora você irá utilizar as seguintes ferramentas. T1 para a broca diâmetro T20, T2 para desbaste externo. E o FANUC você irá considerar o seguinte, 1,5 milímetro é o P, é quanto que nós vamos tirar por passada aqui, ó, 1,5 milímetro, e o Q ficará 42.000. Por quê? O posicionamento inicial nós padronizamos em 2 milímetros. A profundidade do nosso escavado, 40 milímetros. 40 mais 2, 42. Vezes 1.000, 42.000. Tá bom? Então, agora você irá pausar esse vídeo. Primeiramente, você irá chamar a ferramenta número 1, que é a broca diâmetro D20. Você irá fazer esse pré-furo até a profundidade de Z-40, conforme está o projeto ali. Você irá afastar essa broca e depois você irá chamar a ferramenta de número 2 para retirar esse excesso de material usando o G74 de torneamento interno. Tá bom? Depois nós retornaremos para ver se o entendimento ficou a contento. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês agora em seguida para a resolução do exercício. Vamos avançar então, pessoal? Avançando então. Continuar o exercício número 1 de resolução. Tá? Vamos lá. Então, O1000 é o nome do programa, né? Lembrando que é O e 4 casas numéricas, podendo o número 100, por exemplo, O0100, o número 10, O0010, G20, G40, G90, G95. Ferramenta A1, é a broca de diâmetro D20, né? Ferramenta número 1, ponto 0, acompanha o mouse aqui, ó. G54, posição de segurança, G0, X100, C150, T00, G96, S180, G92, S1500, M3, ou G50 também, nós estamos falando em FANUC, né? E agora vamos aproximar a nossa bloca. G0, X0, Z5, M8. Ligamos a refrigeração. G74, R2, G74, Z-40, a profundidade final, Q, 3.000, F 0,15, G0, X100, C150, T00 e desligamos a refrigeração. Então, agora afastamos a nossa broca. Estamos com o nosso pré-furo diâmetro D20 pronto, para que agora sim nós consigamos fazer essa retirada desse excesso de material, utilizando a ferramenta de desbaste externo, utilizando o G74 de torneamento. Vamos chamar a ferramenta número 2, N2T202, G54, G0, X100, Z150, T00, G96, S180, G92, S1500, M3. Então, estamos com o nosso cabeçalho da nossa desbaste interno pronto. Vamos posicionar G0, X20, Z2. Então, estamos posicionados ali, ó, G0, X20, Z2 e ligamos a refrigeração, M8. G74, X80, é a profundidade final. Então, a ferramenta irá sair do diâmetro D20, que é o pré-furo, irá retirar 1,5 milímetro por passada até o diâmetro de 80. Então, X80, Z-40, P 1.500. Então, vamos tirar 1,5 milímetro por passada. Q, 42.000. Então, é esse 2 milímetros aqui, ó, mais o 40, 42.000. R2 é o recuo, é o ângulo
de recuo da ferramenta, e F 0,15, é o avanço. Depois de ter concluído, retirado o excesso deixado esse material aqui com 80 milímetros o diâmetro e 40 de profundidade, a ferramenta irá afastar para G0, X100, C150, T00, M9, que é a nossa posição de segurança, e finalizando o programa com M30. Tá bom, pessoal? Então, aqui foi o nosso exemplo, como nós retiramos o excesso de material utilizando o ciclo de torneamento. Tá bom? Vamos ver agora o G75, o ciclo de faceamento interno. Então, esse aqui foi um exemplo. Então, se você ficou com qualquer dúvida, pause o vídeo, retorne, quer fazer mais exercícios, faça o mesmo exemplo aqui, ó, coloque outras medidas e refaça esse exercício. Tá bom? Só não pode ficar dúvida, pessoal. Vamos ver, então, o ciclo de faceamento interno. Lembrando que é o mesmo ciclo de faceamento externo, são os mesmos endereços. Por exemplo, o G75 é o diâmetro final, o Z é o comprimento final, o P é o total de corte, é quanto que nós vamos retirar por corte em Z. O Q é o incremento total de corte, tá bom? É o incremento, quanto que nós vamos tirar em Z. E o afastamento é o R do eixo transversal. E F é o avanço. Tá bom? Vamos ver, então, esse exemplo aqui. Ó. Vamos considerar o seguinte. A coordenada do endereço P é o posicionamento inicial em X menos a medida final em X. Por exemplo, qual é o nosso posicionamento inicial? Digamos que vamos furar com... Vamos ver quanto é que é a broca aqui. 30, por exemplo. Se a nossa broca for 30 milímetros, então o pré-furo será de 30 milímetros. Então, quando a ferramenta interna vier, nós vamos posicionar em 30, x30. Qual é o nosso diâmetro final? 70. 70 menos 30, 40. 40 dividido por 2, 20. 20 vezes 1.000, 20 mil. E o que é o incremento em Z? É quanto que nós vamos tirar por passada em Z. Por exemplo, 1.000 é 1 milímetro. Nós vamos multiplicar por 1.000. Ficará 1.000. Se for tirar 2 milímetros, você multiplica por 1.000, 2.000. Se você retirar 1,5 milímetro, você vai multiplicar por 1.000, 1.500. Voltando, se for tirar 1 milímetro, multiplica por 1.000, irá ficar 1.000. Certo? Então, X é quanto que é o total de corte em X, é o posicionamento inicial menos o posicionamento final. No nosso caso aqui, ó, o posicionamento final é 70. Posicionamento inicial, 30. 30 menos 70, 40. Dividido por 2, 20. Multiplicado por 1.000, 20 mil. Parece meio complicado, mas agora na prática você irá ver que é bem simples essa execução. Tá bom? Vamos ver como é que se comporta? Mas antes de nós virmos com o nosso exercício de fixação, o nosso exercício exemplo, importante lembrar que o ciclo de faceamento, após a programação do ciclo, deve ser programada uma saída positiva. Antes de nós mandarmos a nossa saída para a posição de segurança G0, X100, C150, nós devemos programar, por exemplo, G0, X0, Z5. Depois de nós retirarmos o excesso de nosso material, ó, foi retirando o material, foi retirando. Antes de nós mandarmos para a posição de segurança G0, X100, Z150, nós devemos programar uma saída positiva, para depois nós mandarmos para a posição de segurança. Por quê? Porque senão haverá uma colisão da ferramenta do escavado interno. Por exemplo, retirou o material, foi tirando. E se nós não fazermos essa saída positiva, haverá uma colisão de ferramenta com a peça. Tá bom? Então, falou em G75, o ciclo de faceamento, apenas o ciclo de faceamento deve ser programado antes da posição de segurança, uma saída positiva. Exemplo, G0, X0, Z5. Tá bom?
Vamos ver o nosso exercício exemplo? Então, vamos utilizar a ferramenta número 3, o diâmetro de 30, para o nosso pré-furo. T7 é o desbaste interno para o G75 de faceamento. Para o FANUC, vamos considerar 2 milímetros por passada no Q, irá ficar 2.000. O P é o posicionamento final, 70, menos o posicionamento inicial, que é o pré-furo, né? 30, 70 menos 30, 40, dividido por 2, 20, multiplicado por 1.000, 20.000, como nós tínhamos explicado nos slides anteriores ali. Vamos ver esse exercício exemplo, então, colocar em prática o G75 de faceamento. Vamos lá. Ó, 1.000, nome do programa, G20, G40, G90, G95, N3, T3, 03, broca diâmetro de 30. É o nosso pré-furo. G54, G0, X100 é 150, T00. G96 é 180. G92 é 1.500, M3. Vamos posicionar agora a nossa broca. G0, X0, Z5, M8. A ferramenta para fazer o nosso pré-furo está posicionada. Agora vamos executar o nosso ciclo de furação, ciclo pica-pau. G74, R2, G74, Z-40, Q, 3.000 e F 0.15. Então, agora, a nossa ferramenta, a nossa broca do pré-furo, entrará em ação até atingir a profundidade de Z-40. Após isso, ela retornará a ferramenta para a posição de segurança, G0, X100, Z150, T00, desligando a refrigeração. Vamos chamar agora a ferramenta para o desbaste interno, que nós vamos retirar utilizando o ciclo de faceamento, G75. Então, N7, T7, 07, G54, posição de segurança, G0, X100, Z150, T00, velocidade de corte constante, G96, velocidade de corte determinada pelo fabricante, S180, limitador do RPM, G92, S1500, e M3 é o sentido de corte da placa. Vamos posicionar agora a nossa ferramenta interna, G0, X30, Z2 e M8. Ligamos a refrigeração. Vamos agora iniciar retirando esse excesso de material. G75, X70. Então, vamos retirar esse excesso de material. Estamos em X30 e vamos parar em X70. Z-40 é a profundidade final. P, 15.000. Então, os 70 menos 40. Aqui vamos ter que fazer uma correção, pessoal. Então, é o 70 menos 40, 70 menos os 30 aqui, ó, 40 dividido por 2 dá 20.000. Vamos, observe o que está aqui na correção aqui, ó. O P, 20.000. E o Q, 2.000. É quanto que vamos tirar por passada. E o R, 2. E o F, 0.15. Acompanhe no seu slide aí, que é P, 20.000. Então, 70 menos 30, 40, dividido por 2, 20, multiplicado por 1.000, 20.000, tá bom? Acompanhe que está na resolução e nos seus slides aí está correto. Vamos agora dar aquela saída positiva, G0, X0, Z5, é a saída positiva. Depois dessa saída positiva para evitar a colisão, G0, X100, Z150, T00, M9, tá bom? Após isso, nós vamos desligar o nosso programa através do código M30. Tá bom? Dúvidas, qualquer dúvida, entre em contato conosco e leve em consideração o que nós estamos levando aqui nos nossos exercícios. Tá bom? Vamos colocar em prática o que nós aprendemos? G75, ciclo de faceamento. Vamos utilizar as seguintes ferramentas. T1 para a broca diâmetro 28 para o nosso pré-furo e T2 o desbaste interno. E vamos utilizar
o que para nós retirarmos o nosso incremento será de 3 milímetros. Porém, nós devemos multiplicar por 1.000. Irá ficar um Q de 3.000. E o P, que é aquele cálculo, né? Que é quanto que o total a medida do corte ali. Então, é os 90, é o diâmetro final, menos o diâmetro do pré-furo, que é o nosso posicionamento da ferramenta número 2, que é para o desbaste interno. Então, 90 menos 28, 62. Dividido por 2, 31. 31 vezes 1.000, 31.000. Então, o nosso P ficará 31.000, certo? Então, pessoal, agora pause o seu vídeo novamente e coloque em prática o que você aprendeu sobre o G75 de faceamento. É a mesma resolução lá do ciclo de faceamento externo, porém agora a ferramenta, ao invés de retirar nesse sentido aqui, ó, ela retirar do centro para cima, do centro para cima, invertido que era de cima para baixo, tá bom? Então pause o seu vídeo agora e faça o exercício que foi proposto para você colocar em prática o que você aprendeu no ciclo de faceamento interno. Vamos lá então, pessoal? Vamos pôr em prática então e ver como é que ficou o seu aprendizado aí, como é que ficou os seus exercícios nos seus cadernos aí, no seu caderno. Ó, 1.000, G20, G40, G90, G95. Nosso cabeçalho padrão que vai até o G92, S1500 e 1003. O nosso posicionamento inicial da nossa broca, o nosso ciclo de furação pica-pau, Z-70 ali, ó, e o Q 3.000. Depois nós afastamos a nossa ferramenta, nossa broca para posição de segurança. Agora vamos chamar a nossa ferramenta número 2, que irá retirar o excesso de material utilizando o G75 de faceamento. Então, a ferramenta número 2, o ponto 0, ou 0 peça ali, o G54, a posição de segurança, G0, X100, 650, T00, a velocidade de corte, velocidade de corte determinada pelo fabricante, o nosso limitador de RPM, o sentido de corte da placa, o M3, e agora vamos em movimento rápido, G0, X28, Z2 e M8, ligamos a refrigeração. G75, X90. Então, a nossa ferramenta está em X28 e irá parar no diâmetro de 90. Z-70, está aqui, ó. E P31.000. Então, é os 30, é os 90, aqui, é os 90 menos os 28. 90 menos 28, 62. 62 dividido por 2, 31. Multiplicado por 1.000, 31.000. E o Q de 3.000. E R2 e F0.15. Lembrando que o G75 de faceamento, porque a ferramenta ela fica depois da execução, ali acompanha o mouse, depois a conclusão do ciclo, a ferramenta fica parada ali dentro, esperando uma informação nova. Se nós mandarmos direto para G0, X100, Z150, T00, ela irá fazer esse movimento aqui, ó. Terá uma colisão da ferramenta. Então, nós devemos, antes de mandar a ferramenta para uma posição de segurança, nós devemos programar uma saída positiva. G0, X0, Z5. Então, ela vai criar nessa posição aqui. Agora sim, nós podemos mandar a ferramenta para uma posição de segurança G0, X0, G0, X100, Z150, T00, M9 e M30. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui, nós vimos hoje os ciclos de torneamento e faceamento interno, exatamente o mesmo composição, é a mesma a ideia dos ciclos externos, porém, agora nós retiramos esse excesso com escavado interno. Como vocês podem observar aqui no desenho ali, ó, é esse trabalho aqui, ó, que irá fazer o G75 e o G74 de faceamento e de torneamento interno. Tá bom, pessoal? Então, estamos chegando ao final de mais uma aula. Vimos hoje como que a gente retira esse excesso de material, lembrando que
para retirar excesso de material independente do ciclo, nós devemos primeiramente fazer um pré-furo para que as costas da ferramenta não colidam com o material. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, estamos à disposição. Reveja esse vídeo, pause esse vídeo, retorne, veja os vídeos anteriores. Lembrando que todos os vídeos eles são interligados, um vídeo está ligado ao outro. Então, se ficou qualquer dúvida, reveja esse vídeo, reveja os vídeos anteriores, ou se a dúvida persistir, entre em contato conosco, que nós prontamente iremos retirar a sua dúvida. Tá bom, pessoal? Espero vocês na próxima aula, para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos no nosso curso de programador de torno CNC aqui da Escola ECATEC. Até mais e espero vocês na próxima aula. Até mais!